só, você já deve ter ouvido várias histórias sobre quais alimentos a pessoa que tem pedra nos rins deveria evitar. Pois é, mas e quais os alimentos que ajudam no tratamento? Quem responde agora é a doutora Alcione Altini. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Obrigada, sempre é um prazer estar aqui. Luana, olha só, a pedra nos rins, 10% da nossa população é atingida com pedra nos rins, né? Apesar dos homens, né, estarem na frente, hoje as mulheres também têm um grande número que são atingidas com pedra nos rins. E quais são as causas? Olha só, a obesidade, diabetes, síndrome metabólica, elas também contribuem para esse quadro. Uma dúvida, doutora, é verdade que excesso de proteína, essas dietas que só são baseadas em proteína também podem causar? Também contribui. Olha isso, Renata, a falta de água também contribui. O excesso de sódio também contribui. E a gente tem vários tipos, né, de pedra no rim. A gente tem aquela provocada por oxalato e tem a provocada por ácido úrico, que são relacionadas à dieta. Tem outras causadas por infecções que não estão relacionadas diretamente com a dieta, mas essas duas estão relacionadas com dieta, então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, se você quer saber se está tomando a quantidade de água direitinho, vê se você está tomando 30 ml por quilo de peso, que daí você tem aí uma média para saber. Outra coisa interessante é você mensurar essa quantidade, porque às vezes a gente acha que beber um copo tá bom. Não, você tem que beber em torno de 2 litros, então você tem que mensurar isso. Perfeito. E aquela questão de, se a cor da urina tá branca, tá ótimo. Isso aí é mito? A urina concentrada também quer dizer que você está com falta de água, mas tem outras coisas. Se você tem uma infecção, você está tomando uma medicação, ela vai te deixar com uma cor diferente. E a urina clara? A urina clara significa que está certo? Que está certo, que você está tomando a quantidade certa. Se tiver muito clara, você também pode estar exagerando, né? Então tem tudo isso. Tem sempre que ter o bom senso aí. Bom, e os alimentos, então, lógico, tá aqui a água, né? Em primeiro lugar, Luana, a gente tem que beber uma quantidade em torno de 2 litros de água para a gente evitar que esses cristais se acumulem. A outra coisa, vitamina C é importante, mas olha só um detalhe. A vitamina C obtida pelos alimentos. Então, os alimentos cítricos, eles têm uma importância para evitar isso. Não adianta aquela vitamina C da farmácia. Não, aquela vitamina C da farmácia, ela contribui para quê? Para aumentar o risco de pedra nos rins. Então você tem que tomar cuidado, porque tem gente que fala assim, tá chegando uma gripe, eu vou aumentar o meu sistema imunológico, aí vai na farmácia. Aí você vai, tá lá um monte de miligramas, tem de 1 miligramas, de 500 miligramas, de 250, sei lá quantos miligramas. Aí você opta pelaquela de maior miligramas, e nem sempre isso é adequado, né? E outra coisa que eu ouvi, não sei se é verdade, a pessoa que se medica com cálcio, tem muita gente que fala assim, para não ter osteoporose eu vou tomar cálcio. O cálcio também pode causar? O cálcio também contribui. Por isso que o número, por exemplo, de pedras nos rins é maior em mulher pós-menopausa, que daí ela tem uma perda de cálcio, vai suplementar. Eu, por exemplo, tive cálculo renal, pedra nos rins, porque eu fiz a cirurgia da retirada do câncer na tireoide, e em função disso foi mexido na paratireoide. E aí eu tive queda de cálcio gravíssima, né? E por isso tive que suplementar com cálcio por mais de 1 ano, mas isso com recomendação médica e porque eu tinha uma baixa. E mesmo assim, mesmo quase zerada com pouquíssimo cálcio, e eu tive que suplementar, eu tive pedra nos rins. Imagina quem não precisa, que tem gente que é assim, não precisa, mas porque daí vem o modismo. Então todo mundo agora está falando a importância da vitamina D e do cálcio. Mas essas vitaminas, você tem que fazer um exame, você tem que levar ao seu médico, aí o seu médico vai avaliar essa necessidade. Porque nem sempre tem necessidade. E outra, às vezes por exemplo, tomou a vitamina D em excesso, pode causar outra coisa, Outra coisa, inclusive você pode perder cabelo, mexer com a sua pele, com tudo isso. Então você não pode estar usando isso, porque o fulano está usando, porque o vizinho está usando. Então é importante que essas suplementações, elas sejam baseadas individuais, né? Individuais e outra coisa com um profissional. Inclusive eu vi um médico que tem receitado
nutricionista, nutrólogo, assim, as pessoas vão lá e, amiga, me passa a tua fórmula que eu vou mandar fazer igual. Isso. Às vezes a pessoa tem algum problema cardíaco, sei lá, outra coisa, e pode até morrer, né? Então não pode fazer isso, pegar a receitinha da amiga, não, faça o seu exame, procure o médico e só se medique com recomendação médica. Isso. Como a Luana falou, o excesso de proteína contribui e vai formar aquelas pedras nos rins por excesso de ácido úrico, porque o excesso de proteína vai te levar a esse excesso, a produção de ácido úrico. E o oxalato, que ele está presente em alguns vegetais, também contribui para isso. Por exemplo, a beterraba é rica em oxalato, os amendoins. Então a gente tem que prestar atenção nesses alimentos, os feijões. E o que eu posso fazer para evitar? Você pode, por exemplo, deixar esses alimentos em molho, por exemplo, o feijão, deixar e depois desprezar aquela água para evitar esse oxalato. Mas isso só para quem já tem essa predisposição. E o whey, que todo mundo toma nas academias, o excesso de proteína, então pode levar a pedra nos rins pelo excesso de ácido úrico. Então isso é muito ruim, traz um desconforto muito grande, porque é uma dor horrível. Então você tem que prestar atenção nisso tudo, tá certo? Outra coisa interessante, a água, agora que a gente está entrando no calor, a gente perde muita água pelo suor, às vezes até no ar-condicionado faz você perder essa água, então você tem que repor essa água. Tem que hidratar, né, doutora? Tem que hidratar. Tem beijinho hoje? Tem beijinhos para uma senhora que eu encontrei no supermercado na quinta-feira junto com os meus alunos, que ela disse que a filha dela quer ser nutricionista, que você tenha sucesso, que você vá em frente, né? E que você seja uma ótima profissional. E os meus beijinhos que eu não poderia deixar de dar, que eu já vi a Luana falando, mas eu quero reforçar. Essa greve dos caminhoneiros, eu compartilho, né? Eu acho isso que a coragem deles, eles estão lutando pela gente, mas preste atenção, os comerciantes, em aumentar o preço das coisas. Isso é abusivo, gente. Isso está na contramão. Tirar proveito, né, isso está na contramão. E ontem à noite eu fui no supermercado e eu fiquei muito feliz, porque não haviam aumentado nada. Isso olha, parabéns para esses comerciantes que são íntegros nesse momento tão difícil, né? Beijo, gente. Inclusive aqueles que estão até limitando por unidade por pessoa também são pessoas que estão preocupadas com a população, porque poderiam vender tudo, dane-se, né? Vou lucrar e pronto. E outra coisa, eu acho que a gente não precisa sair nesse desespero de armazenar, de fazer estoque. Gente. Eu acho, não cabe, porque senão... Até porque se você faz isso, o caos se instala de fato, e aí tudo aumenta, as coisas pioram. E os menos desfavorecidos, que no momento não tem como comprar, ele sai prejudicado. Perfeito. Então a gente tem que pensar no todo. Aquele que, por exemplo, só pode comprar quando receber o saláriozinho. Exatamente. Aí esse coitadinho, quando for comprar, já era. O estoque acabou. Então não precisa disso, gente, por favor. Então eu acho que nesse momento a gente tem que pensar no todo, na solidariedade, nas pessoas que estão nas ruas. Então a gente tem que contribuir de forma positiva para isso. Perfeito. Obrigada, doutora, mais uma vez. Até o próximo Saúde à Mesa. Até o próximo.